Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Queria orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos porque nesta manhã nós podemos estar diante do Senhor, adorando o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é digno da nossa adoração, de toda a nossa adoração. E nós nos rendemos diante do Senhor nesta hora. E nós, Senhor, reconhecemos a tua soberania. Nós nos comprometemos, ó Deus, com o Senhor. Nós reafirmamos o nosso compromisso contigo, a nossa aliança, a nossa devoção a Ti nesta manhã. Lutaremos com o Senhor e venceremos com o Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Efésios 6... Versículo 10, nós vamos ler aqui alguns versículos e nós vamos meditar nesta palavra nessa manhã. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Queridos, a palavra de Deus nos traz aqui um texto que fala sobre uma guerra. Semana passada, o pastor José Roberto, quando abriu o culto, ele fez uma pergunta: quantos estão aqui vivendo em ritmo de batalha espiritual? Eu repito essa pergunta: quantos de vocês estão nesse ritmo da batalha, da guerra? O fato é que nós estamos no meio de uma guerra. E o texto diz bem isso aqui. Esse é um cenário de guerra. Há uma batalha acontecendo. Na verdade, não é só uma batalha, né? São muitas batalhas no meio de uma guerra. Você se sente assim? Você está dentro dessa... Está imbuído do que é preciso? Nós estamos numa guerra. Você já deve ter ouvido pessoas se cumprimentarem e quando você diz, como é que você vai? E ela diz, estamos aí, lutando. Né? Estamos na luta. Um leão por dia. Não é assim que dizem? Essas respostas, elas têm um indício de verdade. Elas têm uma pitada de verdade nisso. Porque sim, nós estamos numa guerra. Há uma guerra que acontece. E nós estamos no meio dessa guerra. É o que o texto diz aqui. São instruções para a guerra. São instruções para uma guerra. E eu queria que nesta manhã nós tirássemos aqui desse texto e da palavra, nós vamos ler um pouco da palavra, mas nós vamos tirar aqui 7 instruções que a palavra nos traz aqui para esta guerra. Ok? A primeira coisa que a palavra nos traz claro aqui é que nesta guerra nós somos soldados. Quem é que nós somos nesta guerra? Talvez você pense assim, igual a gente pensa com uma guerra que acontece, com a guerra da Ucrânia. E a impressão que dá é que a guerra acontece lá. E nós pensamos, coitados, é tanto sofrimento que acontece lá.
estão eles em guerra lá, passando eles por dificuldades e batalhas lá. E nós daqui não somos soldados dessa guerra. Nós somos meio que observadores. Nós somos comentaristas. Nós oramos, nós podemos participar dessa forma. Mas numa guerra, há aqueles que participam de fora. E há aqueles que são só os observadores. Mas aqui, o texto diz que nós precisamos pôr uma armadura. Então, o texto está dizendo que nós somos soldados dessa guerra. Então, dá um tapa aí em quem está do seu lado e diz assim: bom dia, soldado. Faz tempo que não dizem isso para você, certo? Talvez nunca disseram. Mas o texto diz: revista-se de uma armadura. Porque você é um soldado nessa guerra. Então, bem-vindo à guerra. Você está no meio de uma guerra. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele dá uma declaração interessante. Ele diz assim: combati o bom combate. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: eu fui um guerreiro que combateu. Eu fiz a minha parte como soldado. Combati o bom combate. Em 2 Timóteo, ainda, ele diz assim para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele se via como soldado que era. Um soldado de Cristo Jesus, um bom soldado de Cristo Jesus. Ele até diz na sequência, 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Mas a sua vida e a nossa vida pode ser vista como um combate. E nós, nesse combate, somos soldados de Cristo Jesus. Em Colossenses, nós lemos assim: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Querido, você foi trazido para um reino, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus, e nesse reino você é um soldado. Essa é uma das identidades que Deus nos deu. Quando você se voltou para Jesus e quando você se converteu a Jesus, você virou um soldado. Deus nos deu essa identidade. Então o texto aqui está dizendo que nós temos essa identidade, nós somos soldados. Nós precisamos estar conscientes desta nossa identidade. Amém? Vocês já viram um soldado que vai para a guerra como se fosse para um shopping? Ou um soldado que vai para a guerra pensando que é um padeiro? O que vocês acham que vai dar isso? O soldado vai para a guerra e ele precisa saber que ele é um soldado. Ele precisa estar pronto e com a clareza do que ele é na guerra. Ele não é um observador, ele é um soldado. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que ele nos ensina que nós somos soldados. Amém? A segunda coisa que nós vemos aqui é contra quem lutamos. Essa é uma lição importante que nós vemos aqui, uma instrução importante aqui, contra quem nós estamos lutando nessa guerra. E é muito interessante que o texto bíblico começa dizendo assim: a nossa luta não é contra seres humanos. Começa não, está aqui a afirmação clara. A nossa luta não é contra seres humanos. Eu me lembro de uma brincadeira de um médico do hospital, e ele disse assim, as pessoas estavam falando sobre casamento, e daí ele falou assim: contra quem mesmo que você vai casar? Mas ele quis dizer que às vezes
né? Na convivência do casamento, você casa contra alguém. Mas é só para dar um exemplo de que muitas vezes nós lutamos contra pessoas. Estou dando exemplo aqui de casamento. Mas às vezes nós lutamos contra as pessoas no nosso ambiente de trabalho, em vários ambientes que frequentamos. Mas a nossa luta não é contra seres humanos. Nós lutamos muitas vezes contra pessoas que não pensam como nós, que não pensam do mesmo jeito político que nós, por exemplo. Ontem, creio que foi um efeito aí de orações. Ontem eu terminei uma conversa sobre política com uma pessoa que não pensa nada como eu. E achamos pontos bons um no outro, naquilo que o outro estava falando. E, enfim, falamos, argumentamos, e no final eu falei assim: olha, eu tenho que elogiar a forma como você falou, a forma como você se portou nessa conversa. E no final a gente estava lá e falei assim: olha, nós vamos seguir servindo a Deus, amando a Deus, e é isso que importa. E foi bênção, nós terminamos bem. Sabe aquela conversa de política que terminou bem? Nem todas terminaram tão bem, mas o Senhor vai nos ajudando, né? Mas nós não lutamos contra pessoas, não são pessoas o nosso alvo da nossa indignação, não são as pessoas. E a palavra fala isso. E a palavra vai então dizer contra quem nós lutamos. A palavra diz assim que nós lutamos contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Apocalipse, nós temos uma descrição do início dessa guerra. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, faz a descrição de como começou esse tempo de guerra. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O diabo e seus anjos foram lançados à terra. E aqui a gente tem o nosso real adversário, queridos. A Bíblia diz isso, que a nossa luta é contra esses poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o nosso adversário, amados irmãos. É por isso que nós precisamos estar preparados para essa guerra. Perceberam aqui que no texto ele vai descrever nosso adversário como tendo poderes. Nosso adversário tem poderes. Nosso adversário tem autoridade. Tem autoridade. Você já foi em algum lugar que é dominado pelo mal, onde você vê muita coisa errada? Quem é que exerce autoridade nesse lugar? Quem tem exercido autoridade nesse lugar? Você já viu lugares de muita depravação? Quem é que exerce autoridade nesses lugares? Você já viu em lugares onde se fazem coisas boas, por exemplo, em hospitais, que há coisas erradas ali, coisas ali que não... Quem é que exerce autoridade sobre essas situações? Quem é que constrói essas coisas erradas? A palavra diz aqui, são autoridades, dominadores deste mundo de trevas. Satanás domina muita coisa neste mundo de trevas. Ele exerce domínio neste mundo de trevas, nesta terra. Ele foi lançado para cá e em muitos lugares aqui ele exerce domínio.
forças espirituais. Satanás tem força. Força, ele tem força. Ele não é fraco. Ele tem força. Satanás tem força. Esse é o nosso inimigo. Poderes, hierarquias, né, as autoridades, força, domínios, domínio de territórios. O texto que nós lemos de Apocalipse diz que ele engana o mundo todo. E ele vai construindo seus domínios. A palavra diz também que nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O diabo vai construindo fortalezas. Vocês já viram fortalezas em pessoas? Tem pessoas que não largam algumas ideias de forma alguma. Elas se escondem atrás de fortalezas e ficam ali. E elas não saem dali. Estão debaixo de um domínio, de uma fortaleza. Argumentos. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o nosso adversário. Esse é o nosso adversário. Deus está falando com Pedro e ele fala assim: olha, você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Mas há portas do inferno. Há portas que levam para o inferno. Há portas que estão levando muita gente para o inferno. Há portas que as pessoas vão entrando e ficam. E o final dessas portas, é o inferno. Queridos, eu estou falando isso porque isso está aqui. Faz parte da instrução da guerra. E uma das coisas que a palavra diz é que nós lutamos contra esses seres. Então nós precisamos saber quem é o nosso adversário. O que faz o nosso adversário. E a palavra está aqui, é contra ele que lutamos. Percebem o perigo de nós começarmos a lutar uns contra os outros e errarmos o adversário? Não é contra seres humanos. Então, se você errar o alvo, se você errar seu inimigo, você vai desperdiçar muita energia. Se você começar a lutar contra os seus irmãos, percebe? Isso vai dar errado. Nós precisamos concentrar nossas energias no inimigo certo. E sabemos qual é. Amém? Mas outra coisa. Só um versículo aqui. Jesus, uma das obras de Jesus é que ele veio, 1 João 3,8, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa foi a missão do Senhor, destruir essas construções, essas fortalezas do diabo. Então, queridos, embora Satanás e suas hierarquias e todos os seus demônios, todas as forças espirituais do mal, estejam construindo, edificando fortalezas, e estão, Jesus veio para destruir essas obras. E nós somos soldados desse lado. Amém? Mas outra coisa que nós vemos aqui é quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Fortaleçam-se no Senhor. Diz aqui no início, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor. E esse Senhor é o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é chamado de o Senhor dos exércitos. No hebraico é Jeová Tsebaot, é o nome em hebraico, mas basicamente é dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Ele está acima de todos. Ele é mais poderoso do que todos.
Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia descreve Deus assim: o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, Ele está por cima. Ele é vencedor nessa batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Em outro lugar, a Bíblia descreve Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que é capaz de todas as coisas, que tem todo o poder em suas mãos. Deus é todo-poderoso. Toda vez que você fala o nome da sua congregação, de onde você é, você pode profetizar: eu faço parte da igreja El Shaddai, que nos lembra que Deus é todo poderoso. Ele pode tudo, pode todas as coisas. Deus pode. É o Senhor dos exércitos, é o Deus todo poderoso. Esse é o nosso Deus. Quando Davi estava lutando foi lutar no preparatório para lutar ali com Golias. A verdade, quando ele chegou diante do Golias, ele fala para ele assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Diante de Davi, queridos, tinha um gigante. Não era pequeno, era um gigante. Muito provavelmente muito mais músculo, muito mais imponência do que o Davi. Mas o Davi foi em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia quem era seu Deus. Ele sabia quem estava por trás. Era o Senhor dos exércitos. Então esse é o nosso Deus. Então nós nesta guerra também vamos em nome do Senhor dos exércitos. Nós vamos com esse Deus conosco. É assim que nós lutamos essa guerra, com esse Deus. Então nós vamos nos fortalecer neste Senhor, no Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. A quarta coisa que nós vemos aqui nesse texto é que nós precisamos lutar fortalecidos. Vocês perceberam? Nós precisamos lutar fortalecidos. Pensem vocês, entrar nessa guerra espiritual com pouquinha força, queridos. Vocês acham que nós temos condições de caminhar pouco fortes, orando pouco fortalecidos em Deus? Qual é o final disso? Nesta guerra, não podemos entrar pouco fortes. Precisamos lutar fortalecidos. Precisamos ser fortes. Precisamos ser fortes. É o que a palavra de Deus diz aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Estava tentando entender por que o texto fala duas vezes e parece a mesma coisa, mas são duas coisas. Assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A tradução da linguagem de hoje dá uma clareza que ajuda a gente aqui. Diz assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, queridos, nós precisamos nos fortalecermos vivendo unidos com o Senhor. Nós precisamos viver unidos com Ele. Se você viver unido com este Senhor, que é o Senhor dos exércitos, você vai ser forte. Você já ficou do lado de uma pessoa bem forte, entrou na escola, amigo de uma pessoa bem forte? Já teve um amigo bem forte, entrou na escola com ele? Você entra tranquilo, né? Não tem problema. Não dá nada. Quem é que vai enfrentar o forte? Tem que ser mais forte, né? E não é. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos.
Então nós precisamos viver unidos com Ele. Nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos estar perto dEle. Caminhar, viver com Ele. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Viva unido com o Senhor. Saiba andar com Ele. Anda com Ele. Sai de casa com Ele. Volta para casa com Ele. Viva unido com Deus. Caminha com o mais forte. Aprenda a andar com Deus. Andar com Deus em todo o tempo. Andar com Deus. Não saia sem Deus. Não vá sem Deus. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Ande com Deus. Caminhe com Deus. E receba essa força do poder do Senhor. Deus quer dar da sua força para você. Há uma força para Ele te dar. Há uma força que vai aumentando. E aqui tem algo que vale a pena pensar. O Senhor estava me fazendo pensar nisso. Você já viu alguém forte? Essa pessoa, quando você entra na academia, quando eu entro na academia, irmãos, só que não, faz tempo, mas quando você entra na academia, você vê gente forte, certo? Normalmente tem lá aquele cara que põe mais peso, e daí quando ele puxa, ele levanta tudo aquilo, e você vai em outro aparelho, é claro, porque senão você tem que diminuir o peso, especialmente se for, nem vou dizer, mas às vezes é uma mulher que pega mais peso, então você vai andar de bicicleta, né? Você vai subir, andar na esteira. Mas, quando você vê alguém forte, é porque é uma pessoa que já foi até aquele lugar muitas vezes. Ela frequentou aquele lugar de fortalecimento muitas vezes. Ela não chegou ali e se tornou forte naquele dia. E puxou todo aquele peso porque foi lá uma vez. Então, queridos, o fortalecimento tem a ver com o seu tempo, a sua caminhada se fortalecendo. Mas se você ficar faltando, você não vai ser forte assim. Percebe? Querido, quando você decide, eu vou no grupo de comunhão, eu vou no grupo de comunhão hoje, eu não tenho vontade, mas eu vou, eu estou cansado, mas eu vou, vá. Eu vou orar hoje. Eu preciso levantar e orar. Levante e ore, querido. O pastor Euclides, ele tinha um princípio que ele ensinava aqui. E ele dizia assim: fortaleça a sua fé quando tudo estiver bem. Lembram disso? Vão chegar os dias difíceis e você vai precisar. Você vai precisar que a sua fé esteja forte nesses dias difíceis. Se fortaleça, querido. Se fortaleça cada vez mais. Continue se fortalecendo. Você vai precisar lutar com força. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Aqui em Efésios mesmo, tem uma oração aqui nesse texto. Efésios 1. Ele está dizendo, ele vai dizer assim. Vamos abrir aqui rapidamente Efésios 1. E ele diz assim: o apóstolo Paulo está orando pelos irmãos ali de Efésios. Ele diz assim: olha, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ele está falando desse poder, e o texto diz aqui: fortaleçam-se neste poder, certo? Vejam, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que o seu olho seja aberto para que você veja o poder que está atuando em você. O poder que está atuando na sua vida é o mesmo que atuou em Jesus e levantou Jesus dos mortos e foi levantando Jesus até que ele ficou por cima de todos os poderes e autoridades, de todos os dominadores. E é isso que Deus quer fazer com você.
Deus quer que esse poder atue em você e que você fique sempre por cima. Por isso você precisa estar fortalecido com esse poder. E que Deus abra seus olhos. Quando você ver as fortalezas, os domínios, a obra do mal, você precisa saber, há um poder em você maior, atuando em você, crescendo em você, fortalecendo sua vida. E você vai poder dizer, e profetizar, e falar que caiam essas fortalezas, que sejam destruídos esses levantes do mal, porque você está fortalecido com esse poder. Fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Então nós precisamos lutar fortes. E nós precisamos estar cheios desse poder de Deus. Nós precisamos aprender a nos enchermos do poder de Deus e aprender a ser fortalecidos. Queridos, eu nem vou falar sobre isso hoje. Mas aprenda a se fortalecer em Deus. Saiba se fortalecer em Deus e receber poder de Deus. Conversa com o Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, como é que é isso? Como é que eu posso ser mais forte? É claro, você vai fazer isso através da oração, através do jejum, da adoração. Mas o Espírito Santo vai te ensinar a caminhar de forma fortalecida. Amém? Aleluia. Viva unido com o Senhor. A palavra de Deus diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? É um com Ele. Nós precisamos desse poder do Senhor. Aleluia. Quarta coisa, decida não lutar só. Não lute sozinho. Nessa batalha, nessa guerra, não podemos lutar sozinhos. Não lute só. Não lute sozinho. Imagina você, no meio desses poderes, dessas autoridades, sozinho, descoberto. Por isso que Deus instituiu a igreja, para que lutássemos juntos. Os soldados de Jesus, juntos. Não lute só. Decida não lutar só. Lute junto com os seus irmãos. Ore com eles. Ora junto com os seus irmãos. Você já teve aquele dia que você está difícil a caminhada, está tudo difícil, você sente a força, a opressão. E vem um irmão e ora junto. Você já entrou no seu grupo de comunhão, você entra com dificuldade e fala assim, não, estou aqui, entrei. Liga a sua câmera, está lá, tendo comunhão, falando. No final daquele grupo de comunhão, você está forte. Você está cheio, você está abençoado. Não podemos lutar sós. Nós precisamos lutar juntos. Nós precisamos caminhar uns com os outros. Aproveitar as oportunidades para estarmos juntos. Porque nós não podemos lutar sós. Em Eclesiastes 4:12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Nós não podemos caminhar sós. Nós fomos feitos para lutarmos juntos. Na igreja, venha para a igreja. Vá no grupo de comunhão. Liga para o seu irmão e ora com ele. Fortaleça seu irmão. Às vezes não é você que precisa, é seu irmão que está sob ataque mais pesado. Esteja junto, não lute só. Queridos, tem irmãos lutando com dificuldades, com problemas. Queridos, eu tinha uma dificuldade importante. Eu tinha algo com o qual eu lutava. E eu fazia de tudo, irmãos. Pensa numa pessoa dedicada para se livrar daquilo e para vencer aquilo. E eu tinha problema com aquilo. E não saía aquilo. E algo que Deus me ensinou a fazer é que eu não podia vencer sozinho. E foi quando eu fui atrás de líderes, de pastor, depois de irmãos. Eu comecei a abrir as dificuldades e as lutas. E eu comecei a vencer. Um homem sozinho pode ser vencido. Se você guardar suas lutas sozinho, às vezes, irmão, você está lutando contra uma potestade
sozinho. E você tem gente que pode te ajudar, tem líder, tem discipulador, tem líder de grupo de comunhão, tem pastor, e você está só numa luta. Não podemos caminhar sós, não podemos lutar sozinhos. Não foi assim que Deus pensou esta guerra. Se você perceber aqui, a nossa luta, texto de Efésios aqui que nós estamos lendo, e de onde nós estamos tirando esses princípios. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é a sua luta sozinho. É a nossa luta. É para ser lutada junto. Então, não falta nas reuniões. Não lute só. Compartilha. Você vai achar irmãos de confiança para falar coisas mais difíceis. Talvez seus líderes. Mas não lute só. Então decida não lutar sozinho. Essa luta não lutamos sozinhos. Amém? Sexta coisa, penúltima coisa. Aprenda a usar toda a armadura de Deus. Semana passada, o pastor José Roberto, no início da palavra, ele falou assim: irmãos, vocês não estão sem armadura, certo? E ele disse assim: vocês não estão com armas jogadas ao chão. Estão vestindo a armadura de Deus? Estão empunhando as armas do Senhor? É assim que o pastor abriu o culto, a palavra, semana passada. Vocês estão com as armas no chão. O texto aqui diz, queridos, vistam toda a armadura de Deus. Queridos, eu não vou falar sobre a armadura aqui hoje. O texto na sequência, que nós nem lemos, está aqui embaixo desse texto. Ele fala sobre toda a armadura de Deus. Ele vai falar sobre o cinturão da verdade. Está aqui. Eu não vou falar sobre isso hoje. O que eu tenho de mensagem hoje é que você precisa vestir toda a armadura de Deus. Toda ela. Toda a armadura de Deus. E sabem, queridos, eu aprendi que eu não conhecia todos os elementos dessa armadura. Às vezes a gente usa uma parte da armadura sem saber, isso é verdade, porque tem sido ministrado aqui e você tem sido equipado, sem saber, você está usando boa parte dessa armadura. Tem sido ministrado sobre fé, sobre a palavra. Querido, quase todo culto a gente ouve um incentivo para que a gente se encha da palavra, para que a gente leia a palavra. Isso é parte da armadura, sim. Mas eu percebi que volta e meia eu caminhava sem partes da armadura. Saía para a rua, saía para a briga, sem armadura. Pensem bem, dá para lutar essa guerra sem armadura, queridos? Não dá. Nós precisamos estar vestidos com toda a armadura de Deus, com todos os recursos que Deus tem para nós nessa guerra, todos os recursos. Nós precisamos aprender a usá-los todos. Em 1 Samuel 17, quando Davi estava se preparando para a guerra, ele foi até Saul e ele se vestiu Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Davi tentou colocar a armadura de Saul. Saul pôs em Davi, mas ele não conseguiu andar com aquela armadura porque não estava acostumado. Ele não estava acostumado a andar com uma armadura. Não era dele. Eu creio que aqui tem lições preciosas, mas ele não estava acostumado a andar com a armadura. E será que estamos nós, queridos, acostumados a andar com a armadura de Deus? Nós estamos andando com a armadura de Deus, que o texto diz: vistam toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar acostumados com a armadura de Deus, queridos. E isso vai ser força e fortaleza para nós. Deus tem recursos para que você vença. Deus tem uma cobertura para que você vença. E você precisa vestir toda
a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Amém? Use toda a armadura de Deus. Diga para quem está do seu lado, coloque toda a armadura de Deus. E só para concluir esse ponto, Davi não conseguiu andar com a armadura de Saul. Era de Saul, não cabia, não era ajustado, não dava, era de Saul. Agora, nós fomos chamados para andar com a armadura de Deus. Então, nós precisamos aprender com Deus como é que se usa essa armadura. O que ela significa com você saindo, pegando o ônibus que você pega, dirigindo o carro que você dirige. Como é que você coloca essa armadura? Você precisa orar sobre isso. Fala assim, Deus, como é que eu faço isso? É a tua armadura. Eu preciso estar acostumado com a tua armadura. Amém? Queridos, eu vou lançar o desafio de que você conheça bem sua armadura em Deus. Você vá à palavra e vai procurar em Deus. Deus, como é que eu visto toda essa armadura? Amém? E por fim, eu queria terminar aqui. O texto diz assim: para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A última instrução para a guerra é: faça tudo e permaneça inabalável. Faça toda a vontade do Senhor, faça tudo aquilo que Deus quer de você e permaneça inabalável. Você vai precisar de todos esses recursos, mas faça a vontade do Senhor, cumpra o propósito do Senhor para hoje. Talvez hoje o propósito do Senhor para você é que você honre seu pai, sua mãe quando você chegar em casa. Eu estou falando aqui, queridos, dessa guerra. Essa guerra se faz com amor. Essa guerra se faz quando você ama as pessoas, sim. Você vai fazer a sua agenda de hoje, você vai fazer tudo. Você vai tratar seus filhos com o máximo de amor que você puder. Você vai pregar, hoje você vai ter uma oportunidade que você vai pregar o Evangelho. Você vai fazer tudo que te compete hoje. Há uma pauta de Deus para você hoje. Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem um propósito para você. Você vai cumprir com tudo o que Deus tem para você, tudo. E permanecer inabalável. Esse é o alvo, queridos. Fazer tudo e permanecer inabalável. Cumpra toda a missão. Ame todas as pessoas. Mesmo no dia mau, permaneça inabalável. Amém, queridos? Eu creio que essas instruções estão aqui. Vocês já viram, só esse exemplo, vocês já viram aquele dia que você fez tudo o que você tinha que fazer, e no final, no meio do cansaço, por causa do dia mau, você termina murmurando, reclamando? Permaneça inabalável. Permaneça no louvor, permaneça na graça, permaneça. Você fez tudo o que você tinha que fazer, e você liga a televisão no canal errado. Permaneça inabalável. Você se dedicou, você fez o que você tinha que fazer. Permaneça inabalável. Amém, queridos? Eu queria que nós ficássemos de pé. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Querido, você é um soldado do Senhor. Sua identidade dada por Deus é que você é um soldado do Senhor. Deus te deu muita identidade, tem muita coisa do Senhor, mas nessa manhã o Senhor está te lembrando, Ele te fez soldado de Jesus. Nosso Deus é o Deus, o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Nós temos um adversário com hierarquia, poderes,
Mas nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é o Senhor. Nós vamos lutar fortalecidos, nós vamos caminhar fortalecidos, nós vamos lutar juntos, nós vamos aprender a usar a armadura do Senhor. E nós vamos fazer tudo e permanecer inabaláveis. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós cantarmos, eu queria que nós orássemos. Queria que você pegasse no ombro de quem está do seu lado. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Eu queria fazer uma sugestão a você. Eu queria que você orasse por uma pessoa e você ouvisse uma oração por você. Talvez você vai precisar fazer isso em dupla. Se você puder, se der certo. Mas pegue alguém. Eu queria que você orasse por essa pessoa e você ouvisse a oração dela também. Ela vai orar por você. Eu sei que tem uns grupos maiores, mas se os irmãos dão um jeitinho, ore por alguém. Ouça essa oração e ore também por essa pessoa. Amém? Aleluia. Você vai fortalecer seu irmão. E você vai dizer para ele assim: Deus, fortalece meu irmão. Dá-lhe força nessa batalha. Que ele caminhe fortalecido no Senhor. Que ele seja hábil em se fortalecer em Deus. Seja acostumado com a armadura do Senhor. Acostumado a vestir essa armadura. Ore para que ele permaneça inabalável depois de ter feito tudo. Permaneça inabalável. Oh Deus, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, Tu és o Senhor dos exércitos, Jesus. Tu és o Senhor, Deus. Tu és o Senhor. Aleluia. Há um poder sobre a Tua igreja, há um poder para o Teu povo, há um poder designado ao Teu povo. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que fortalece as nossas vidas. Nós caminhamos com o Senhor, nós andamos contigo, ó Deus. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja é fortalecida por Ti. Senhor, Tu és o Deus que vence, e nós caminhamos com o Senhor, nós caminhamos acima dos principados, das potestades, das forças espirituais do mal. Nós caminhamos fortalecidos contigo. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nós vencemos pelo Senhor. O Senhor está conosco e nós vencemos. Nós enfrentamos os gigantes em nome do Senhor dos exércitos. Nós nos levantamos no nome do Senhor. Nós somos vencedores pelo Senhor, em nome de Jesus. Essa é a Tua igreja, é o Teu povo que foi preparado por Ti. Oh Deus, nós nos fortaleceremos em Ti, Senhor, e nós venceremos as batalhas. Nós venceremos por Ti. Nós fortaleceremos nossos irmãos. Nós seremos bênção na vida uns dos outros. Nós venceremos as batalhas, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, nós Te louvamos, Senhor, pela instrução da Tua palavra. E nós somos mais do que vencedores, por causa de Jesus. Aleluia. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu nos fizeste mais do que vencedores nestas batalhas. E nós podemos confiar que a vitória está conosco, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém.